Muito boa tarde, amigas, amigos, colegas, grupo de estudos, oração ação, grupo de estímulos, oração ação, grupo de prestação de serviço, de transbordamento de luz. Claro, da luz que nos é possível, mas nós temos certeza que a luz do que é possível de uma pessoa que seja, se soma à luz da natureza com a qual ela se contatar, animais, vegetais, minerais, água, fogo, sol. E se soma, aí sim, muito multiplicada, a energia de Deus, a energia do amor. Jesus deixou muito claro que o alto sempre espera um mínimo gesto nosso para agir em amor à nossa liberdade. Deus nos ama em liberdade. E aí ele diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Ele diz: busca o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Aí ele diz: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Sempre a primeira parte é nossa, mas feita a nossa parte, o alto se mobiliza, atua, multiplica. Isso é muito bonito de saber, é muito bom de saber, é muito bonito de se ver. Que todos nós tenhamos essa certeza. Sim, o que nós podemos fazer é pouco. A nossa estatura espiritual não permite grandes gestos, ainda que a eles estejamos destinados, como proclamou o próprio Cristo. Por enquanto não, mas no tempo oportuno estaremos fazendo tudo o que ele fez e mais. Não temos dúvida disso. Que essa certeza dupla, primeiro, que Deus aguarda um gesto nosso, mas que, dois, feito esse gesto, as energias se agregam, tudo se soma, tudo se multiplica, e nós seremos capazes de realizar o que hoje chamamos de prodígios, milagres, curas, pela lei da sintonia. Buscai o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Que assim seja também conosco, como foi com os santos, como foi com o próprio Messias. Graças a Deus, hoje vamos tocar num assunto delicadíssimo. Delicadíssimo. A relação entre a criatura humana e Deus, intermediada pelo dinheiro. É bom colocar na tarefa de espalhar a luz, de pregar, de disseminar curas, de servir espiritualmente. É bom buscar o apoio do dinheiro para esses que, ditos missionários, ditos pregadores, ditos palestrantes, ditos curadores, se dizem a serviço do Cristo?
A pergunta que é levada a Emmanuel, no nosso imperdível O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, nem é de salário, não fala da fonte, se seria dos atendidos ou dos companheiros de doutrina, mas pergunta se seria lícito buscar alguma forma de dar sustentação econômica para os médiuns. Vejamos como é colocada a pergunta. Pergunta 408 diz assim: seria proveitosa a criação de associações de auxílio material aos médiuns? A pergunta é colocada de uma maneira interessante. Afinal, alguns de nós, possivelmente, as pessoas que fizeram essa pergunta, não há como saber, raciocinavam que os médiuns, tendo que trabalhar para cobrir as suas despesas pessoais, das suas famílias, tiram horas, destinam à sobrevivência horas que poderiam ser destinadas ao serviço mediúnico. E que, portanto, se tivessem apoio e pudessem ficar integralmente nessa missão, nesse trabalho, muito mais pessoas seriam atendidas. Perguntaram isso, sem saber se os médiuns, se a maioria dos médiuns, se um grande número de médiuns teria condições de trabalhar 8, 10, 12 horas para dedicar ininterruptamente num dia 12 horas para a tarefa mediúnica. Sim, o relato dos amigos de Chico Xavier é expressivo. Eles contam que Chico, depois do seu trabalho, se dedicava à tarefa mediúnica e entrava madrugada adentro, psicografando, acolhendo necessitados, atendendo as pessoas, receitando. É um trabalho que muita gente desconhece, que Chico fazia um trabalho do receituário de fórmulas homeopáticas com Bezerra de Menezes, fórmulas cujas potencializações já eram permitidas para serem receitadas não apenas por médicos. Então há uma diluição dos remédios homeopáticos que já é permitida a não médicos. Vejam o cuidado que os amigos espirituais têm com as próprias regras e conveniências humanas. Mas o que quisemos dizer é que, primeiro, Chico Xavier é absolutamente fora da curva. Um médium sem igual, sem comparação. Descendo o nível de Chico Xavier para o nosso nível, é que devemos colocar as questões. Mas, mesmo considerando a estatura espiritual de Chico Xavier, ele trabalhou a vida inteira
Na velhice, dedicou inteiramente à tarefa mediúnica, mas apenas depois de haver se aposentado. Apenas depois de haver se aposentado. Se mesmo ele, se avançando mais, Paulo de Tarso, como é descrito em Atos dos Apóstolos e no maravilhoso livro Paulo e Estevão, também de autoria de Emmanuel Chico Xavier, se Paulo de Tarso levava o seu tear ou alugava um tear nas aldeias, nas cidades em que ia pregar, trabalhando durante a semana para pregar no final de semana, se Chico Xavier exercia a sua tarefa na Fazenda Modelo, como escriturário, e só depois, à noite, dedicava à tarefa mediúnica, à assistência, ao receituário, que dirá nós? Quem será esse médium que merecerá prerrogativas e facilidades acima de Chico, acima de Paulo de Tarso? Eles nos deram o exemplo a respeito dessa delicadíssima questão que é tarefa mediúnica, pregação cristã, trabalho com Cristo e sobrevivência e dinheiro. Vejamos a resposta que Emmanuel dá. A pergunta, então, novamente trazemos, seria proveitosa a criação de associações de auxílio material aos médiuns? E a resposta vem assim: no Espiritismo, é sempre de bom aviso evitar-se a consecução de iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal no mundo. Por que é preciso evitar a formação de uma nova classe sacerdotal no mundo, nas fileiras do Espiritismo? Temos visto, com os talentos precoces dos influencers mirins, dos atletas que desde muito cedo, desde o início da adolescência, estabelecem contratos de trabalho onde ganham dezenas de milhares de reais. Temos visto a situação delicada que é quando irmãos, pais, mães de crianças recebem a sua remuneração, quando a família toda se sustenta a partir de uma criança. A realidade é que essa infância se faz perdida, é que essas crianças se fazem desorientadas. Sendo lícito perguntarmos qual é o pai, qual é a mãe, que se sentirão livres para a sua ação educativa, para colocar limites, para dar advertências, eventualmente até castigos para filhos, nessa condição de serem empregados, usufrutuários da riqueza gerada por seus filhos. Terão eles autoridade? Na prática, eles têm tido autoridade para isso? Não têm gerado esportistas, artistas, mimados? A comparação acho que é excelente para pensarmos se um padre, um pregador, um médium, um palestrante se sentiria livre para advertir fiéis, advertir seguidores de uma doutrina, de uma religião? Se o seu salário, se a sua família é sustentada por esses mesmos fiéis, não haverá uma timidez, um desvio,
uma amenização de advertências? O que vocês acham? Analisem na prática. Se isso tem acontecido na arte e no esporte, com crianças frente às suas famílias, como um padre que é pai em espanhol, como um pastor teria liberdade para ser pastor, para ser orientador, para advertir quando necessário o seu rebanho, sendo dele que ele usufrui a sua sobrevivência e a da sua família. Vejamos o que diz Emmanuel na sequência da sua resposta. Os médiuns, nesse ou naquele setor da sociedade humana, devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento indispensáveis à conquista do agasalho e do pão material. Há uma distorção se o pregador se tornar imune às necessidades do trabalho. O que ele próprio prega, de uma certa forma, se descola da realidade. Não são tristes alguns exemplos de sacerdotes que se abstiveram de constituir família e que precisam orientar a vida sexual, orientar a relação de casal, a educação de filhos, de fiéis? Esse apartamento, essa alienação de alguns líderes espirituais da vida material, da vida humana comum, causa uma dissociação do discurso da educação cristã frente ao educando e seus inúmeros dilemas, problemas, realidades. Veja se você concorda com isso ou não, coloque nas observações. Então, repetimos, os médiuns, nesse ou naquele setor da sociedade humana, devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento, indispensáveis à conquista do agasalho e do pão material. E continua: ao demais, temos de considerar acima de toda proteção precária do mundo o amparo de Jesus a seus trabalhadores de boa vontade. Questiona aqui Emmanuel com outras palavras. É lícito pensarmos que Jesus deixaria ao desamparo seus irmãos, seus trabalhadores? Não disse ele que o trabalhador é digno do seu salário? Claro que Deus, claro que Jesus não paga o salário na literalidade da imagem, na literalidade da palavra. Mas salário aqui deve ser visto como cuidado, como zelo, como apoio ao médium, ao pastor, ao padre, na sua tarefa de dia a dia, protegendo na medida das possibilidades, na medida que essa proteção não se faça mimo, não se faça privilégio, mas sim, nas palavras de Jesus, o trabalhador é digno do seu salário. Termina Emmanuel dizendo: toda expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo trabalho sincero é elevação e toda dor é luz. Dispensar o médium do trabalho, o trabalhador
espiritual do trabalho da sobrevivência é, assim, desassistir o trabalhador. Por quê? Porque toda expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo trabalho sincero é elevação e toda dor é luz. O privilégio, assim, seria uma retirada de assistência em vez da pretendida proteção, quando suportada com serenidade e confiança no mestre dos mestres. Vejam, meus amigos, minhas amigas, que solução é dada pelos instrutores espirituais, que solução é orientada aos trabalhadores espirituais nessa relação trabalho espiritual e dinheiro. Alguns poderão objetar, e não é pecado e não é ofensivo, que na seara espírita existem determinados pregadores que se utilizam, por exemplo, da música e que vendem seus produtos. Há palestrantes, e é muito comum, que façam suas palestras e depois vendam livros. Isso é um descumprimento dessa orientação de Emmanuel? Poderíamos questionar. Sim, desde que o rendimento dos CDs, dos livros, sejam destinadas, pelo menos em parte, aos cantores, aos palestrantes. Será um descumprimento, será uma distorção da tarefa mediúnica. Novamente, nos reportamos a Chico Xavier, que mesmo nas crises familiares, mesmo nas dificuldades de saúde do seu pai, como relatado no segundo Pinga Fogo com Chico Xavier, pesquise, é realmente um material maravilhoso de estudos, mas ali ele deixa claro que numa crise aguda de saúde que seu pai tinha e que lhe comia da família mais recursos do que eles auferiam no trabalho do mês, nem assim Chico se dispôs a trazer o dinheiro dos livros vendidos, e foram mais de 40 milhões durante a sua vida, para fazer frente às suas despesas de sobrevivência, de saúde, nem as suas, nem dos seus familiares. Que ninguém fale ser impossível. Chico recebia um salário muito baixo, fazia frente, em muitos momentos, a todas as despesas de sua família, e mesmo assim, jamais se apropriou de um cruzeiro, de R$1 que fosse, dos livros por ele vendidos, por ele produzidos. Na verdade, por ele intermediados, cuja autoria era muito melhor atribuída aos amigos espirituais. É a prática do ensinamento de Emmanuel, não é? Veja, minha amiga, meu amigo, a vacina apresentada por Emmanuel e por Kardec, no final das contas, ao não instituir uma classe sacerdotal, uma liderança, um trabalho remunerado dentro do Espiritismo. Vejam a coerência
do ensinamento de Kardec, com o de Emmanuel e com a prática de Chico Xavier. Só não me pergunte quais as consequências daqueles que sobrevivem do trabalho espiritual. Eu não tenho estatura espiritual para julgar e não tenho informações de alguma coisa nesse sentido. Lembro-me apenas da reflexão de Jesus, que disse que o único pecado que não tem perdão é aquele cometido contra o Espírito Santo. Aquele praticado contra o Espírito, contra o alto. Cada um faça a sua avaliação do que é lícito e do que não é no trabalho espiritual. Vamos agora saudar os amigos. Enir Cajazeira refere-se a Chico Xavier como um homem santo. Sem dúvida, mas não o situemos como alguém fora do nosso alcance. Deus, Jesus, jamais nomearia para nos liderar, para nos conduzir, um guia inalcançável. Então, sim, é um homem santo que inspira o nosso próprio processo de santificação. Porque, sim, é para isso que estamos na Terra, é para isso que Deus nos criou. Avelino Carvalho dando seu boa noite. Enir Cajazeira fala de crianças a rimo de família. Como isso é complicado, não é? Lúcia Galvão dando seu boa noite. Enir vibrando pela saúde da nossa amiga Mônica. Que Mônica e todos aqueles que estão em dificuldades e que estão em nossos corações recebam o transbordamento dessa luz que emana desse nosso trabalho, desse nosso estudo. Adelaide Dias dando também o seu boa noite a todos. Muito felizes pela presença de todos e de cada um. Tirem as suas conclusões, façam as suas reflexões, continuem os seus estudos. É muito importante nos precavermos, especialmente dos erros que as religiões, que a humanidade tem tanto cometido. Por que seríamos nós melhores que os outros, isentos de erros? Muito pelo contrário, tomemos os erros dos outros como os aqui apontados. Tomemos os erros dos outros em geral, especialmente daqueles que acontecem próximos de nós, na nossa família, no nosso trabalho, etc., como advertências, como espelhos colocados diante de nós, para que nós reflitamos, percebamos a nós mesmos e nos melhoremos, como todo mundo faz na frente do espelho. Muito feliz pela presença de todos. Um grande abraço, compartilhem se vocês entenderem que pode servir a mais alguém e um excelente final de dia para todos. Até a próxima!